Pode chover, alimentando a imensa multidão. Na vida o pão é suportes assim, satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Amigos de estudos bíblicos, como é bom nós estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Eu estou muito contente com aqueles que já estão há um bom tempo estudando e com os novos que chegam. Sejam bem-vindos. E hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro mais lido em toda a terra, que é o livro de Salmos. Salmos está praticamente no meio da Bíblia, no Velho Testamento. E nós vamos ler estudar dois salmos. Nós vamos ler durante o estudo. Salmo 127 e Salmo 128. Salmo 127, Salmo 128. Abra aí na sua Bíblia física ou virtual. E vamos hoje questionar, pensar, refletir nesse tema. Como vai sua família? Como vai sua família? Nós vamos ler inicialmente os dois primeiros versículos do Salmo 127. É uma tradução assim mais atualizada e é interessante, né? Eu vou ler depois a tradução mais usual, né? Mas vou ler essa tradução inicialmente porque eu gostei muito dela. Então vamos ler. Salmo 127, versículo 1 e o versículo 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmo 127, versículo 1 e 2. Bíblia lida, vamos pedir a direção divina no estudo de hoje. Oremos. Pai querido, graças a Ti, porque tem falado ao nosso coração, tem nos alimentado espiritualmente através da Bíblia. Diariamente temos recebido o crescimento espiritual e estamos alegres porque juntos podemos ter a nossa escola dominical online e estamos estudando a Tua Palavra. Fala conosco através dela, me usa como um canal e nos abençoe agora no seu estudo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como vai sua família? É um tema muito trabalhado, discutido, psicólogos, psiquiatras, pastores, padres, enfim, há uma discussão muito forte em relação ao que é a família. E estava a ler a definição no dicionário e ela coloca para nós, família, né? Vem do latim, família. O que seria, na definição do dicionário? É um conjunto de pessoas que partilham objetivos e valores. Outra colocação, ajudam-se não só nos bons momentos, mas também nos maus. Uma outra colocação, família seria ainda um grupo social fundamental na sociedade. E ainda mais, é a base, a estrutura, o amor, o companheirismo e é tudo na vida. Sem ela não temos o alicerce que nos ajuda a viver. E, finalmente, estará sempre presente para nós, né? Ela sempre está presente, a família, na nossa vida. Aí nós temos uma definição bem ampla, aborda várias maneiras de avaliar a família e uma forma ideal, né, do que seria família. Mas, ao ler vários livros sobre o tema, revistas, especialistas a falar, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, a
a gente sempre vê uma colocação assim um pouco forte, uma resposta para, na atualidade, o que seria a família. É o lugar mais perigoso para se viver. É muito duro ouvir isso. E tem sido realmente. No seio familiar tem acontecido traumas, tem havido práticas, agressões, violências de todas as formas, verbais e físicas. E por isso há uma preocupação muito grande com a área da família. E uma pergunta que os psiquiatras, psicólogos, especialistas, pastores, padres, pessoas religiosas ligadas que trabalham na área, ainda há esperança para a família? Muitos até já não acreditam mais. E o sociólogo que nós estudamos nos bancos universitários, o Max Weber, o pai da sociologia, ele tem uma definição forte para a família. Família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade. Boas famílias, boa sociedade. Famílias não saudáveis, a sociedade também torna-se doente. Por isso, a pergunta aí é: há esperança para a família? E hoje nós vamos aprender, nesses 2 salmos que nós lemos, 4 estágios importantes da família, porque há esperança para a família. A Bíblia coloca esperança e nela vamos aprender agora quais são os 4 estágios importantes para a família. Nós estamos hoje trabalhando os Salmos 127 e 128. Eles fazem parte de uma parte do livro de Salmos que vai do 120 até o 134. Se você tiver um tempo aí à tarde, aí fica uma tarefa de casa, ler os salmos. São chamados salmos de romagem. Eram aqueles salmos que foram compostos para serem cantados pelos judeus, isso há milênios. Eles dirigiam-se para Jerusalém, eram os peregrinos, iam em procissão com suas famílias para Jerusalém, iam cantando os salmos. É o chamado salmos de romagem. E normalmente os judeus iam para Jerusalém pelo menos uma vez por ano, porque a lei judaica os conclamava a irem. Há 3 festas, né? Havia 3 festas, e ainda comemora-se em Israel as 3 festas importantes do calendário judaico, e numa delas toda a nação ia para uma semana passar em Jerusalém e comemorar, né, a vida do povo, a vida familiar, e as famílias iam cantando, refletindo e tendo aquele relacionamento ali saudável naquela caminhada, naquela procissão para Jerusalém. E esse salmo, o 127 e 128, é um salmo que ele completa o outro. E quando nós lemos já no início dos salmos, aí é uma referência, é um salmo de Salomão. Por isso que o livro de Salmos é muito interessante. O livro de Salmos tem 150 salmos, levou mais ou menos 1000 anos para ele ser todo preparado. Nós temos Salmo de Salomão, de Davi, de Moisés, nós temos um compêndio, né? Um cancioneiro, é maravilhoso. E ele responde às necessidades humanas, há salmos com respostas a todas as necessidades humanas. Inclusive os psiquiatras, psicólogos, terapeutas receitam para as pessoas a leitura dos salmos, porque eles auxiliam as pessoas nas suas recuperações e tornam-se saudáveis mentalmente. E aí nós temos o primeiro salmo que nós vamos refletir, conhecendo os 4 estágios da família, e a gente vai poder responder esse tema, né? Como vai em sua família? Eu não sei qual estágio você está, há 4 deles, e vamos refletir sobre eles. Salmo 127, o versículo 1 e o 2. Se o Senhor não edificar a casa, aí já começa o segredo para a família. O Senhor, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tem que edificar a família. A família que não tem um relacionamento bom com Deus, ela tem dificuldades. Em vão trabalhos que edificam. Não adianta você tentar edificar uma casa e se não tem a bênção de Deus. É fundamental para eu ter uma boa família, ter a bênção de Deus. E ainda diz o versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela.
é fundamental na nossa vida e aí para tudo, né? O guardar de Deus, a proteção de Deus é ponto primordial para a nossa vida familiar e a nossa vida social, a vida do país. Nós precisamos muito do guardar de Deus. E ainda o versículo 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Não adianta, você trabalha, né? Levanta de madrugada, come, batalha. Pode fazer os maiores esforços. Sem a bênção de Deus, tudo é inútil, tudo é vão. E ainda ele diz, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Porque o nosso Deus está guardando, o nosso Deus não cochila, ele não dorme. E ele está guardando a sua família. Eu acho tão importante quando eu já tive a oportunidade de celebrar casamentos. E a primeira pergunta que eu faço sempre ao casal, antes de irmos para ter a cerimônia, né, no dia marcado, é: vocês já conversaram com Deus acerca do seu casamento? Você já perguntou para Deus se esse esposo é o que ele o que ele escolheu para você? Se essa esposa é que você escolheu para ela, você já conversou com Deus sobre a sua relação? Porque a primeira coisa, quando eu pretendo me casar, eu tenho que pedir a direção de Deus. As outras coisas são agregadas, né? Festas, todo aquele aparato do casamento, a cerimônia. O mais importante é saber se Deus realmente é. E eu já tive experiências de uma pessoa me disse assim: não, eu não vou perguntar porque eu já estou encalhada. Então eu tenho que aproveitar já a oportunidade que surge agora e eu tenho que aproveitar. E eu disse a ela o que diz o Jaime Kemp, que é um grande trabalhador com casais. Jaime Kemp dizia: se você soubesse que o avião cai toda manhã, a ponte aérea entre 8 horas da manhã entre o Rio e São Paulo, você tomaria essa ponte aérea? É claro que não. Você casaria sem que Deus estivesse abençoando seu casamento? Isso é uma coisa muito triste. Então aí nós aprendemos, né, a importância, né, do primeiro estágio da família é a edificação sendo feita por Deus. E não adianta trabalhar, lutar, batalhar. Deus tem que estar no centro realmente da relação do casamento. E aí a gente tem, para começar, né, o primeiro lugar, o primeiro ponto, e o Salmo traz para nós, é a formação da família. Eu não sei que estágio você está. Se você está iniciando a sua relação, o seu casamento, se você pretende se casar, já está com o casamento marcado, é hora de você refletir sobre isso. O primeiro ponto importante é a formação da família. E aí, a colocação que o salmista faz a nós, Salomão, nós vamos lançar bases, né? O início da relação, né? Você está iniciando o processo, né, da relação, você está formando a sua família. E as bases, o alicerce precisa ser em Deus. Toda casa que não tem um bom alicerce, o alicerce do casamento é Deus. A base é espiritual. Se nós formos comparar hoje um casamento, a base é o espiritual. As paredes é o lado emocional. E o teto é o lado sexual da relação. São essas três formações que há na família, o início da família, né? O espiritual, social, e o emocional, melhor dizendo, e o sexual. Eu não posso começar a minha vida pelo teto, pelo sexo. Não tem base. Só pelo lado emocional não estrutura. A base para manter uma relação, o que Deus uniu não separa o homem, que é a colocação feita, é a base espiritual. E a gente está formando a família. E aí nós precisamos de Deus. Aquela intimidade, você está começando o seu casamento, vocês se casaram, estão iniciando, estão se conhecendo, né? Uma coisa é a relação, namoro, noivado, mas quando vem para a intimidade, é o ajuste, está sendo ajustado. Então, está lançando as bases, está formando a família. E Salomão coloca aí, se o Senhor não edificar a sua casa, a sua família, e ainda ele coloca, né? Salomão, não adianta colocar guarda nas cidades, sentinelas, se o Senhor não estiver ali agindo, né? Não adianta colocar os muros, sentinelas, não vai ter sentido. O que dá estrutura, base, formação a uma relação que inicia no casamento, isso é uma reflexão para quem está para se casar também, que pretende um dia se casar,
quem já está casado, quem está aí nessa fase, é confiar em Deus. A base, porque se você ler o livro de Gênesis, antes do homem pecar, vai lá no primeiro, segundo, terceiro capítulo, você descobre, Deus criou a família antes do homem pecar. Então ela foi criada antes. Adão foi tirado do pó da terra, né, feito depois da costela, do osso de Adão, foi tirado Eva. Então veja, Eva já foi com o material mais especial, foi do osso, né? Por isso que as mulheres são faladas hoje, é osso duro de roer as mulheres, porque elas são feitas do osso, né? E elas estão de um material melhor, aí formou a família antes do homem pecar. Então é uma bênção que já era eterna, antes do homem se tornar mortal após o pecado. Então é importante observar isso. E aí ele já orienta a confiar em Deus. E ao avaliar aí esses dois primeiros versículos, que é o primeiro estágio da família, a expansão da família, o Senhor deve ocupar o centro do lar. Você se casou, a primeira coisa que você deve fazer com a sua esposa, seus filhos aí, no caso inicialmente com a esposa, né, a base, é oração. Vocês devem ler a Bíblia juntos, orar juntos. Isso é ponto primordial. Ouvir a oração do outro, ouvir a oração de cada um. Você conhece a pessoa na intimidade com Deus. E é abençoado o lar onde o casal é íntimo de Deus. E é importante nos casarmos com pessoas que são íntimas de Deus. E se não são, vamos procurar agora, a partir de agora, ter essa intimidade com Deus, porque a base é o que dá solidez a uma relação, a um casamento e a família. E quando nós damos o primeiro lugar a Cristo. O primeiro da nossa vida quem nos criou foi o próprio Deus. Ele é o autor da vida. Ele tem um manual. Ele criou a relação, o casamento, e ele tem um manual para nos orientar, para nos ensinar. Então nós temos o criador do casamento, da família, junto de nós, nos dando orientação. E aí está a Bíblia. A Bíblia é a orientação para nós, para que a gente tenha realmente uma boa formação, que é o primeiro estágio da família, uma boa formação para que a relação seja abençoada e duradoura. Por isso, primeiro estágio da família, não é? Aí a gente descobriu algo primordial, não é? É a formação da família. E para formar a família, quem dá sustento é Deus, é o Senhor. Sem Ele, não tem estrutura da família. Por que muitos casamentos casa, separa aí as piadas dos programas humorísticos do passado que a gente ouvia? Porque não tem base, não houve solidez espiritual. O Senhor não edificou. E quando o Senhor não edifica, a relação não tem suporte, ela cai, porque é feita na areia, ela não é feita na rocha. Como vai a sua família? Se você está no primeiro, aí já começou a orientação. Agora vamos para o segundo estágio. O Salmo 127, agora nós vamos ler o versículo 3, 4 e 5. E aí vem agora, eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Filhos é algo especial, é uma bênção, é uma dádiva de Deus, é uma herança de Deus. Nenhum filho é por acidente, não há acidentes. Ninguém vem por acidente nesse mundo. Tudo tem um plano, um propósito. Todas as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os filhos são herança. Quando você olha para eles, são herança que Deus deu. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então olha aí as palavrinhas, sua herança é um galardão, é um benefício. E ele vai colocando aí versículo 4, como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. E é interessante, né? Nós iniciamos a relação, né? O casal iniciou a relação, e agora vem os filhos. E eles estão ali, os pais são os arcos nessa linguagem de guerra aí, de batalha. Os pais são o arco, e eles têm as flechas que são seus filhos para lançar para um bom objetivo, para um alvo especial. E ainda vai o versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. É interessante observar, nós estamos diante de uma sociedade matriarcal, né? Que era necessário ter muitos filhos para que a agricultura fosse desenvolvida e proteção. As cidades precisavam de muita gente.
povos e povos. Então era muito importante, nesse período, era de ter muitos filhos. Nesse contexto era visto como uma bênção. Hoje a gente observa que há pessoas que nem querem mais ter filhos, né? Preferem até cachorros em vez de ter filhos. Mas aquela sociedade era aí. E hoje nós temos os filhos, né? Que é o complemento da família, é a herança, é o galardão de Deus. E nós vamos conhecendo agora, então, esse segundo ponto importante. Primeiro nós vimos que é a formação da família, a primeira parte do Salmo. A segunda parte é a expansão da família. E aí a gente vai descobrindo que é o período de exaustão. Quando os filhos vêm, o casal tem que estar preparado em oração, né, preparando-se para a vinda dos filhos. Então a gente observa que tudo tem o tempo certo, o momento adequado, né, para que as coisas transcorram. E a Bíblia orienta adequadamente tudo isso. E aí vem o nascimento dos filhos. E a exaustão física, não é fácil cuidar, zelar dos filhos. É o momento em que nós vamos também, os recursos ali são necessários. Os sites, os especialistas economistas, e a gente descobre que um filho hoje, para um pai, até o início, até que ele saia da casa, hoje custa 2 milhões de reais um filho. 2 milhões de reais você gasta com um filho. Então observe que há um custo. Então tem que ter preparação, tem que ter um projeto. Eu não posso ter um filho sem uma preparação adequada. Eu não posso fazer com que o Estado fique sustentando a minha família. Não é essa a orientação bíblica. E há muitas pessoas despreparadas, casam sem estar preparadas, e o que acontece aí, socialmente, em vez dos filhos terem auxílio social, ajudar o progresso do país, eles acabam pesando, né, no orçamento do país. Não estou atirando pedras nesse sentido a ninguém, mas estou dizendo que aquele que teme a Deus tem essa preparação. E surpresas também que aparecem durante esse caminho. E aí ele usou uma terminologia que é a aljava. Para nós não é um termo comum, porque nós não vamos à guerra e tal. Aljava é um nome de origem árabe, que é para designar aquela saca que se levava cereais originalmente. Mas no caso, numa batalha, numa guerra, era o equipamento que era colocado, que é uma espécie de um coldre, um estojo, onde se colocavam as flechas, para que os arqueiros pudessem, desde a remota antiguidade, defender as suas casas, suas famílias. Então, veja, então agora o que acontece, naquela época ter muitos filhos era realmente o propósito, a bênção. E a humanidade não era tão intensa, tão imensa. Hoje nós somos 8 bilhões no planeta. Então observe bem aí que não dá para ter 8, 9, 10 filhos, né? Basicamente é um filho, 2, né? E isso é uma dádiva. Então é um momento de expansão da família. Não sei se você está nesse momento, se pretende, né? Vocês estão iniciando o casamento, é um casal, se pretende expandir a família, tem que haver preparação. Preparação porque dará trabalho, né? Então é tão importante o casal, antes de ter os filhos, estar íntimos, preparados de bom conhecimento do outro, físico, espiritual, né, emocional, para que daí a dedicação, o quadro muda. E eu tenho conversado com pais, depois que tenho os filhos, a cabeça muda por completo, né, outra cabeça. Eu não tenho essa cabeça, não tenho filhos, mas quem tem filhos deve entender muito bem o que estou falando. Muda a cabeça. O objetivo agora, o centro da vida, são os filhos, né? Então, aí começa esse estágio, segundo estágio que o salmista coloca para nós aí, da expansão da família. E a gente tem que olhar, não é? Aí é uma frase muito comum, quando a gente vai para os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, né? Home sweet home, né? Lar doce lar. E é essa a bênção de um lar onde tem a edificação feita por Deus. É um lar doce lar. E o casal ali, na relação, nessa expansão da família, ele vê cada filho visto por Deus como uma doação do seu amor da parte dele para o casal. Essa herança, é uma bênção que Deus está dando à família. E a gente vê hoje a sociedade totalmente, e eu trabalhei anos, né, quase 40 anos, na educação, além de trabalhar na parte pastoral, na educação, e eu via que os pais não tinham essa visão. Ali era uma obrigação, né, o cuidar dos filhos, atender os filhos. E aí a Bíblia está colocando que é uma herança de Deus, é uma bênção de Deus os filhos.
E é tão bom recebê-los de Deus. Foi Deus que doou por um tempo. Os filhos não são nossos, eles são temporários. Você tem um período até os 18 anos para trabalhar com eles ali. Depois eles vão ter as suas famílias. E toda aquela formação que a gente deu, passou para eles, eles vão passar para os nossos netos. Então é uma transmissão especial. E quando o pai é íntimo de Deus, ele passa para os seus filhos, e os filhos vão passar para os netos, bisnetos, e a família toda será abençoada. Por quê? Porque a edificação é em Deus. Vão enfrentar problemas, dificuldades, mas Deus estará ali dirigindo, coordenando todo o processo familiar. E também algo importante, quando estamos expandindo a família, né? Não existe nascimentos acidentais. Isso é importante. Todos que nascem têm propósitos. Tem um plano de Deus, tem um propósito, não é? Agora, cada pai, cada mamãe deverá tomar essas flechas, que são esses filhos, né? 1, 2, 3, né? Seja quantos for, e você deverá trabalhar com eles para que eles realmente possam atingir alvos nobres. E é tão importante quando a gente tem intimidade, o casal tem intimidade com Deus, recebe de Deus, porque nós falamos com Deus pela oração e Ele fala conosco pela Bíblia. Quando nós fazemos, eu tive o hábito, eu cresci num lar onde se fazia culto doméstico. O que é isso? Nós íamos à Bíblia e orávamos, cantávamos juntos. Era tão gostoso e à noite, comumente à noite fazíamos isso, antes de dormir, papai, mamãe, os filhinhos estavam ali reunidos orando, buscando a Deus e ali a gente ouvindo a oração do irmão, da irmãzinha, do pai e da mãe, a gente conhecia mais cada um deles. E é tão especial aquele momento que a gente guarda com carinho e a gente quer passar para os nossos filhos também. Porque assim como os nossos pais foram abençoados, queremos que os nossos filhos também sejam abençoados, que haja realmente o Senhor guiando, dirigindo, abençoando a vida deles e com sabedoria para que eles possam serem bênçãos para o nosso Deus e em especial para o nosso país. Sejam cidadãos realmente que tragam progresso para o país. Agora veja bem, primeiro estágio nós vimos como vai sua família no primeiro, ou como foi, quem já passou por ele, como está a sua família hoje na expansão, ou como foi a sua expansão, né? Como foi a sua família na expansão. Mas agora o Salmo 128, nós saímos do 127, o Salmo agregado um ao outro, né? 128, diz aí, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando a gente lê essa terminologia bem-aventurado, a gente ouve muito, a tradução mais literal aí, melhor, do hebraico é feliz todo aquele que teme ao Senhor. Olha que maravilhoso, é feliz. Quem teme ao Senhor, não é medo do Senhor, é aquela pessoa que tem o maior respeito ao nosso Deus e anda nos seus caminhos. Olha aí, quem é feliz? Olha a colocação que ele faz aí nesse terceiro estágio, tirado do próprio texto. Feliz é quem teme a Deus. Quem não teme a Deus não é feliz. E anda nos seus caminhos. E ainda vai, olha o que vai acontecer. É natural. A intimidade com Deus faz com que as coisas naturalmente aconteçam. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. É algo assim natural. A intimidade com Deus faz com que as coisas naturalmente aconteçam. A bênção de Deus seja estendida a nós, no tempo presente, e aos que virão, os nossos descendentes. E ainda vai colocar olha aí, a tua mulher será como a videira frutífera. Olha, estando num parreiral, é tão lindo. Quando você chega perto de uma videira toda cheia de uva, né? E a gente vê ali, no interior da tua casa, a mulher será uma bênção no interior da sua casa. Os teus filhos, como plantas, olha que lindo, serão como a oliveira, né, que produz ali o azeite, é algo produtivo, ao redor da mesa. Olha, outra palavrinha importante, mesa. Eu morei numa região em que praticamente a ascendência dela é italiana, e a gente via o quanto a mesa tem um papel importante ali, e mesmo em nível de Brasil. Quando chega-se à mesa, principalmente nos finais de semana, onde a família se reúne para tomar refeição, sábado, domingo, principalmente o domingo, né, as macarronadas aí aos domingos brasileiras,
Então é a mesa. Então veja, isso é maravilhoso. Aí está no terceiro estágio que ele coloca para nós. E o que nós aprendemos aí no terceiro estágio? Olha aí. Como vai sua família? O primeiro, formação. O segundo, a expansão da família. E agora chega o momento crucial e importante. Os anos da criação dos filhos. Eu trabalhei quase 40 anos, praticamente 40 anos na escola pública e particular também, e pude ver que no início os pais traziam os filhos realmente com uma boa formação. Ali trazia de casa aquele currículo oculto, aquela excelente e adequado. Agora, nos últimos anos, não é, de 10 anos para cá mais ou menos, eu pude perceber que os pais queriam que eu criasse os filhos. Uma obrigação que não era minha. Eu estava numa escola, eu era educador, para ali formar o aluno, né? Então, a educação traz do lar. Mas os pais negligenciaram o primeiro estágio, negligenciaram o segundo, e agora o pior é o terceiro. Eles não cuidaram adequadamente dos filhos. E olha o que aconteceu, os anos da criação dos filhos. E olha o que ocorreu. Porque são anos difíceis, não é? Anos difíceis. Quando os filhos crescem, por isso nós temos que tomar cuidado. Eu sou de uma região que é do interior do Brasil, e eu via muito isso, né? Que o cipó verde é difícil, né, quebrar, mas cipó seco, ele quebra facilmente. Então, e falava sempre assim, os mais velhos, experientes, que comparavam, né, a formação. Eu tenho que trabalhar com os meus filhos no início, ainda quando o cipó é verde, porque dá para eu moldar, trabalhar com eles. E os especialistas, aí, psicólogos, psiquiatras, podem estudar aí os terapeutas, né, psicanalistas, e a formação é até os 7 anos. Eu tenho meus filhos até os 7 anos. O que eu passei para eles até os 7 anos é que eles vão ser no futuro. E olha aí, são situações críticas, né? Aqueles bebês adoráveis, lindos, maravilhosos. Eu tive a oportunidade de estar na Inglaterra e a gente via, os pais passeando com aqueles bebês lindíssimos, né? Lindíssimos, né? E a alegria, né, de ver aquela família. E a gente via depois adulto, não era tão bonitinho, né? Mas a gente espera que a formação seja bonita, né? A formação dada. Via os ingleses ali, eles eram muito educados da própria formação, né? E aí a gente vê, né? Eles se tornam adolescentes difíceis. Eu detesto esse termo, aborrecente. Eu acho isso uma coisa pejorativa, não retrata bem. Os adolescentes, eles são difíceis, porque é um momento especial na vida, na adolescência, que você vai romper da concha familiar, ele está se tornando independente da família e começando a viver socialmente, a adquirir ser autônomo. E aí começa a namorar, né? São momentos assim que eu, papai e mamãe, lá quando trabalhei com eles, estou com eles, educando-os, eu já vou orientando, já vou mostrando a eles o que deve ser feito. Eu me lembro de um casal muito querido, ele tinha 2 filhos e tinha a esposa, né? Eles eram muito bons, esse casal. E ele orientava os meninos, olha, quando vocês forem ao banheiro, cuidado ao fazer as higienes ali, deixe o vaso limpinho, porque mamãe não pode ter problemas com o mal conduzir de vocês ali no banheiro, no vaso do banheiro. Ele orientava os filhos, eu via o cuidado que ele tinha ali. E os meninos hoje são maravilhosos, já estão construindo as suas famílias. E eu acredito que os filhos ainda não têm, estão novos, né? Mas eles darão essa... Eu me lembro que ele comentou isso, que ele falava aos meninos, e outras coisas também, mas eu guardei isso. O cuidado que ele tinha com ensiná-los a respeitar a mamãe e a usar adequadamente o banheiro, para que ela não tivesse problemas, porque eles tinham só um banheiro na casa, naquele momento da vida deles. Então é importante isso, né, trabalhar com eles. E automaticamente esses meninos se deram muito bem, porque foram bem educados, trabalhados, né? E mesmo vem um momento que eles querem a carteira de motorista. E há aí um desejo muito grande no país. Eu já vivenciei isso. Nos Estados Unidos, eles podem dirigir com 16 anos, eu pude ver isso lá
No Canadá mesmo a gente pode ver, eles têm essa autonomia, mas acho especial porque os pais canadenses e americanos têm as exceções, procuraram dar uma boa formação para os filhos. Então, a uma orientação adequada. Aqui no Brasil está começando agora, até com 16 anos, já que votam, logo poderão ter autonomia. Então, é esse momento que você não vai se preocupar com a saída do seu filho de sua casa se ele tiver o temor de Deus no seu coração, o respeito a Deus. Eu trabalho com adolescentes, com pais de adolescentes que vão para a universidade e eles sempre me perguntam: Juninho, o que eu faço agora? O meu filho vai para a USP, vai para a Unesp, vai para a Unicamp, vai para uma faculdade particular. O que será? Se você ensinou-os a ter o temor de Deus, o respeito a Deus, eles vão respeitar em qualquer lugar que forem, eles estarão tendo uma vida adequada. Eles estarão lembrando dos ensinamentos que foram passados a eles. Por mais eu vivi no meio universitário, nunca ofereceram para mim nenhum entorpecente. Ofereciam para todas as outras pessoas. Mesmo bebidas alcoólicas, não era convidado para essas festas, porque eles sabiam que eu tinha um padrão de vida e eu não era ligado àquele universo. E eu alertava, mostrava para eles que não era adequado, mas não fui em nenhum momento levado, porque eu tinha uma boa formação familiar. Os meus pais me educaram muito bem e a respeitar a Deus. E aonde eu estava, eu sempre lembrava, né, que Deus estava ali comigo. E eu não poderia agir de nenhuma forma para com o meu próximo, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, amo o próximo a si mesmo. Isso é básico, papai e mamãe ensinar para os filhos, porque eles vão respeitar a Deus em qualquer lugar e vão ser bons cidadãos e vão contribuir para a vida da nação e também poderão preparar bons filhos para a sua vida que vai se desenvolver cada vez mais. Agora veja bem, a educação dos filhos, que é o que nós estamos trabalhando aí agora, os anos da criação dos filhos. Tudo bem se no centro de tudo for o Senhor. Se os nossos filhos aprenderem a respeitar a Deus, você terá tranquilidade quando eles deixarem a sua casa, quando eles constituírem as suas famílias, né? Os seus netos serão abençoados porque você passou uma boa formação para eles. Mas o primordial aí, o salmista está colocando para nós. O centro de tudo é o Senhor. E algo, né, que ele coloca para nós aí, são rebentos da oliveira, né? Então você tem algo especial. Nós recebemos nossos filhos, é uma página em branco. A gente vai escrever, não nós, mas com o nosso exemplo, os nossos filhos vão ver o que é servir a Deus e vai ser escrito no coração deles também, né? Eles vão ver, né? Vão ver pessoas que são modelos de autenticidade. Nós somos verdadeiros, né? Porque adolescente detesta a hipocrisia. Eu já vivi a situação triste, né, de lideranças religiosas, por onde eu passei aí no trabalho que eu fiz, aí também com quase 40 anos de trabalho, e eu via muitos os filhos dizerem: a minha mãe é tão religiosa, mas o senhor não conhece ela em casa. O meu pai é tão religioso ali no trabalho, mas ele em casa, eu gostaria tanto que o meu pai fosse aquela pessoa que está ali falando, pregando, porque ele até ouvia até uma coisa triste de uma esposa de um líder religioso, né? Meu marido tem biblioteca na cabeça e ferradura no pé. Olha que colocação triste, trágica colocada. E comumente acontece. Agora, se os pais são exemplos, não há dificuldade nenhuma no lar. Você não tem dificuldade nenhuma de educar seus filhos. Você fala para eles não terem vícios, você não tem. Você fala para eles não trabalharem com fake news, com mentiras, você não mente. Você fala para eles serem íntegros, você também é íntegro. Então, os filhos aprendem com o exemplo, como nós fizemos matemática. Eu não sou muito bom em matemática, eu sou da área de humanas, né? Não sou da área de exatas, mas eu aprendi tudo com os meus professores através dos exemplos em matemática, em outras matérias. Assim os nossos filhos vão aprender também acerca de Deus, a respeitar a Deus com o nosso exemplo. Mas veja bem, o Salmo ainda vai nos levar para o quarto estágio. Nós vimos aí como vai a sua família. Se você está no primeiro estágio, a formação, se você está na expansão, se você está na educação atual, e se você já educou, é importante pensar nisso também. Você não passou uma boa educação, trabalhe com eles para que eles possam conhecer a Deus, serem íntimos de Deus através de Jesus. Que Jesus transforma o coração por completo. E peça perdão até aos seus filhos
por você não ter dado a eles a formação que eles mereciam. Peça perdão. Isso é muito especial, reconhecer, né? E agora trabalhamos agora o último estágio, né, da família. Salmo 128, agora o versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se a gente quer ter bênção nesta vida e na vida eterna, é o temor a Deus, é o respeito a Deus. Embora a gente deve ter medo de Deus mesmo, porque ó, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o soberano. Se as pessoas passassem agem sem pensar que Deus está observando tudo, Deus está vendo tudo. Todas as injustiças, todas as maldades, todas as fake news, tudo que a gente faz, Deus está observando lá do alto do céu, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então nós devíamos ter medo também. Mas aí o texto não está falando isso, falando o temor a Deus, o respeito a Deus. Deus como centro da minha vida. E ainda ele continua, se você quer ser abençoado, o Senhor te abençoe desde Sião. Eles estavam indo lá para Sião, Sião é Jerusalém, estavam indo para lá, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. E é tão bom porque uma família abençoada, os filhos desenvolvem, crescem, a longevidade, né, dado. Eu fico feliz que eu estou vendo amigas que são novas, ao meu ver, e já são bisavós, né? Já estão aí caminhando, avós, bisavós. Eles já têm a bênção dessa longevidade. E isso é dado por Deus. E aí a alegria de ver o povo lá cantando esses salmos, indo para Jerusalém na procissão, alegres porque eles estão já com uma certa faixa etária, idosos, estão vendo o desenvolvimento da sua família e o da nação. Porque nós aqui estamos, lá estava Israel, nós estamos no Brasil, nós queremos um bom país, um país com pessoas que cresçam, desenvolvam e tal, e veja os filhos de teus filhos passam sobre Israel. Então a gente observa esse processo. Por isso, olha o que acontece, o último estágio. Nós já vimos para a formação da família, você está lá, espero que Deus esteja abençoando, você esteja trabalhando bem, expandindo a família, aí, surgindo os filhos, já começando a batizar os filhos depois do nascimento deles. E agora, a educação. Você vai estar nesse estágio, é muito importante. Eu vejo como estágio de muita oração, né? Além de vocês orarem juntos, uns com os outros, você e sua esposa devem orar juntos, você individualmente, porque nós vamos de muita sabedoria. Nós vivemos num contexto social em que desinforma, deseduca. Nós somos uma sociedade atual que não tem nada a ver com Deus. Isso é muito triste. Uma sociedade que se fala muito de Deus. Deus te abençoe, Deus dá, mas por falar. Mas que se viver, realmente havia uma transformação social tremenda no país, se houvesse realmente uma vivência com Deus. E mesmo aí, nós estamos cheios de pregações, religiões e tal, e infelizmente ficam nas pregações, né? Porque teoria, a prática que é o fundamental. Jesus Cristo veio, cumpriu o seu papel, não só falou, mas demonstrou, né, o seu amor, a sua grandeza, deu a sua vida por nós. Olha aí, quer dizer, ele falou do amor, quem dá a vida pelo irmão, e ele deu a vida por nós que éramos inimigos dele, para nos tornar amigos e vivemos eternamente com ele. Então aí. E agora nós chegamos no último estágio, não sei se você está nesse, que é o chamado anos outonais, que é quando o momento em que o ninho fica vazio. E é tão especial, né? Deus abençoar. Nós vemos aí pessoas que já estão comemorando 50 anos de casados, 60 anos, né? 70 anos, a gente tem encontrado pessoas com 70 anos. Então é o momento que o ninho fica vazio, né? Na verdade, começa com o casal e encerra com o casal. E é nesse período aí o que vai acontecer. Nesses anos outonais aí, vocês estarão felizes, né? O casal está feliz porque tem uma prole abençoada. Nós tivemos um trágico acidente na última semana em que faleceram da família a filha, o genro e o neto. Somente sobreviveu um dos netos. É um casal querido lá de Santa Catarina, né? E a gente vê, eu recebi depois um vídeo, porque a família é constituída, é o pai e a mãe, né? E as duas filhas. Eles mandaram um vídeo, os quatro cantando, falando do conforto, falando de Deus. Então aquele pai, aquela mãe educou os filhos com uma boa formação. E ali
A filha partiu para o céu na última semana com o marido e com um dos filhos, e a gente sente que naquele momento ali eles têm um conforto, porque se Deus levou o filho, porque o filho não é nosso, o filho é de Deus. É uma coisa triste a gente estar orando por essa família, né? O reverendo Antônio, a sua esposa Idalete e a outra filha Keila, nós estamos orando por essas famílias para que Deus dê o conforto nesse momento tão complexo, tão difícil. Mas ouvindo-os cantar juntos, a gente vê ali o casal feliz, né? Os filhos já estão casados, eles estão no vazio, estão felizes pela presença de Deus ali, eles cantando juntos. Não havia ainda falecido a Giane, mas temos certeza que Deus está ali com eles, dando suporte, dando força para eles passarem. É claro que a perda de um filho é muito complexa, muito difícil, não é natural, a gente espera os pais irem primeiro do que os filhos, mas eles sabem aonde está a sua filha, e o seu genro e o seu neto. Então, a gente é um estágio pequeno, eles estão lá aguardando a gente na eternidade. Então, eles não perderam a filha nem o genro neto. Deus os levou para morar com eles. Eles estão com eles. Então, nós sabemos aonde eles estão. Então, é tão maravilhoso, porque quando nós temos Jesus no nosso coração, temos a presença de Deus, Ele nos dá essa segurança, certeza. E aí a gente pode ver o casal, né, ali cantando com as filhas, e Deus está dando suporte para eles passar por esse momento, e eles sabem que a filha deles está com o genro e o neto, estão na glória, estão com o Senhor Deus. E eles têm tido a oportunidade, a Giane até agora estão com a Keila, estão tendo a oportunidade de ter uma prole abençoada por Deus, nesses anos outonais. Nesse estágio também há um relacionamento tão lindo, né, com os filhos adultos. É tão especial, né, os pais poderem ali estar com seus netos. Eu tenho visto, até recentemente vi o Hernandes comentando, né, que ele não tinha, se ele tivesse a experiência para quando estava com os filhos, teria feito muito mais, mas agora pode fazer pelos netos, né? Então, percebe coisas dos netos que ele não percebia quando estava com os filhos. É a correria, é o trabalho, assim, ele faz referência, e agora pode estar com os netos. É uma coisa importante, e alguns até podem até deseducar os netos, como falam por aí, mas pode estar com eles, atendê-los. Então, nesses anos outonais, ser bênção na vida dos netos e na relação com seus filhos adultos. Também, para a sociedade, eles entregaram jovens felizes e saudáveis. Nosso grande problema hoje, social, é que nós temos muitas famílias que não entregaram os filhos saudáveis para a sociedade. E aí a gente enfrenta problemas, né? Mas quando a família realmente é feliz, abençoada por Deus, os pais entregam filhos saudáveis para a sociedade. Eu pude ver lá o caso do reverendo Antônio e da dona Idalete. Entregou 2 filhas saudáveis, que foram, elas até o momento que a Jane partiu para o céu, ela fazia o melhor, era professora universitária lá numa federal de Santa Catarina. Então, quer dizer, ela estava fazendo o papel dela, um papel importante, né, de empenhar aquele, ela continua desenvolvendo. Então, isso é o que os anos outonais propicia aos pais. Também, lares novos formados, os quais terão um aprimoramento pela presença dos nossos filhos. É tão bom, né? Eu ouvi muito isso, por os lugares que eu passei no trabalho pastoral. Casou um filho, ganhou uma filha. Casou uma filha, ganhou um filho. É tão especial ouvir isso, né? Nós ganhamos filhos, mas já vi casos também não agradáveis, né? Nós não ganhamos filhos, né? Só atrapalhou a nossa vida, né? E é tão triste, né, a gente ouvir isso, mas aquele que realmente os filhos temem a Deus, aprenderam com seus pais, eles vão ser bênçãos nos lares de outras pessoas e vão abençoar outras famílias. Outras famílias são abençoadas com a formação deles, né, porque realmente foi edificado em Deus. Os pais edificaram seus filhos em Deus. E o salmista termina, né, com o final: haverá paz sobre Israel. Então a nação, no caso, voltando lá para quando o Salmo foi composto, né, Salmo 127, 128, Salmos, Israel seria abençoada com famílias
que temiam a Deus, serviam a Deus. Então Israel teria essa alegria de ter uma nação forte. Assim também é o nosso país, né? A nossa nação. Quando nós entregamos, nós teremos paz em Israel. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é primordial. Quando Deus é o Senhor, é o dono da nação, dirige a nação, governa o povo da nação, a nação é abençoada. Como aconteceu com Israel, né, no período que eles andaram adequadamente, e acontecerá conosco também nos tempos atuais. Os anos outonais propiciam os pais, com os 70, 80, 90, nós estamos chegando a 100 anos, as pessoas verem a bênção que seus filhos têm sido para a nação. E por quê? Porque quando começou lá na formação, no primeiro estágio, era um lar de amor, cheio do amor de Deus. É um casamento a 3. Deus, o marido e a esposa, direcionando. Né? A aliança era com Deus, fizeram com Deus a aliança. Depois houve a expansão da família, também em aliança a Deus. A educação foi dada, orientado pela palavra de Deus. Os filhos aprenderam a servir a Deus. E nos anos outonais, aquele amor que eles tiveram durante toda a vida, os pais têm ainda para repartir, e eles podem ver seus filhos, a família é a cópia, filho de peixe, peixinho é, filho de cristão, cristãozinho é. Então é importante, a família é abençoada, os filhos são abençoados, e os seus lares também, saudáveis e disciplinados, que é muito importante. E é claro, aí tem uma frase que eu achei interessante, eu não coloquei, eu não lembrei quem disse isso, mas é uma grande verdade. São 20 anos para civilizar nossos filhos. Forte a frase. Para que a sociedade continue, é preciso que os pequenos sejam bem criados. Nós estamos enfrentando uma série de problemas porque muitos lares não criaram bem os seus filhos. Não criaram os seus filhos servindo a Deus. Mas ainda há esperança, eu acho que há esperança ainda em Deus, através de Jesus Cristo, né? No coração deles pode transformá-los e eles podem ser saudáveis espiritualmente, né? Emocionalmente e bênçãos para a nação. Agora vejamos, concluindo a meditação. Como vai sua família? Eu não sei, você sabe. Avalie, pense, reflita, ore por ela. Se você está no primeiro estágio, ore pelo primeiro estágio, que Deus capacite você a desenvolver. Está no segundo, que Deus esteja dando toda a sustentação para esse momento, preparando bem a vinda dos seus filhos. A educação dos seus filhos no terceiro estágio, que o Senhor esteja preparando muito bem. E está nos anos outonais, é hora de você estar aí agradecendo a Deus, porque você cumpriu muito bem o seu papel. E se você não cumpriu, é hora de você mudar o quadro, é hora de você orar, porque Deus faz milagres, né? Deus transforma a vida dos nossos filhos, Deus muda os nossos filhos, mas a primeira mudança é em nós. Então a nossa intimidade com Deus, Ele nos muda, através de Jesus Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, Ele muda a nossa vida, e assim a gente hoje pode ser usado por Deus para que os filhos também possam conhecer Jesus Cristo e serem mudados. Porque o Senhor faz um milagre. O maior milagre que acontece hoje não é transformar a água em vinho, alimentar uma multidão. O maior milagre é a transformação do coração. E o único que pode mudar o coração dos nossos filhos, que não servem a Deus, como nós não servimos a Deus, não ensinamos a eles, é o próprio Jesus Cristo. E Ele, na sua vida, Ele transforma a sua vida, Ele pode transformar a vida dos seus filhos. Vamos orar para que realmente Ele faça um milagre e seus filhos possam, netos, bisnetos, conhecê-lo e serem transformados também e serem uma família abençoada aqui na terra e a gente possa estar com essa família inteira na eternidade com Deus. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos encerrar a nossa escola dominical cantando um hino. É um hino que eu gosto muito desse hino, mais perto que ela está. Eu sempre que vou cantar, eu lembro do acidente do Titanic, lá em 1912, né, quando o Titanic afundou, e a orquestra, você pode ver isso no filme, se você não assistiu, e nos livros estão bem claros,
a orquestra tocava esse hino. Então, que não havia barcos para todos, não puderam se salvar, né? E a orquestra tocou esse hino e o navio afundou, né? O Titanic afundou e eles cantaram esse hino. É claro, aqueles que realmente estavam em Deus, né? Ali firmes e seguros, sabendo que iriam partir ali naquele momento, naquele mar gelado, naquele oceano, e estariam no oceano eterno. Né? Partindo do oceano terreno, estariam no oceano eterno, gozando da vida eterna com Deus, como vocês estão lá desde 1912, se não me falha a memória. E o hino é Mais Perto Que Ele Está. A letra é de Sarah Fuller Flower Adams. Ela nasceu em 1805, morreu em 1848. E a música é do Lowell Mason, de 1792 a 1872. Aí foi o período que ele viveu. E o texto traz para nós o seguinte, nós vamos cantar no final. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonho vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel, aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E encerra aí a parte final. E quando a morte, enfim, me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém. Antes da gente cantar, nós vamos fazer as orações. Nós temos orado aqui todas as semanas e Deus tem sido muito especial. Ele tem ouvido as nossas preces. Nós tivemos aí, essa semana, melhoras, né, na vida do Gabriel, que está com meningite, ou melhor, o Lucas, que está com meningite. Nós tivemos melhoras no Lucas, que está com meningite, né? Então, devemos agradecer a Deus, mas Deus também levou-o para si. Nós oramos semana passada pelo Gabriel, que estava com meningite. Deus o levou para si. Hoje ele está com Deus. E nós queremos pedir que estejamos orando pela sua mãe Sandra, para que Deus esteja confortando o seu coração. Nós sabemos que Deus tem planos, tem propósitos, né? E o Gabriel já está hoje na presença de Deus, né? E agora que Deus esteja fortalecendo a família nesse momento. E nós também estivemos orando muitos por Dimas, não é? O nosso amigo, né? Irmão. E graças a Deus ele saiu do hospital, mas essa semana, né, o câncer o levou. Então vamos estar orando por ele, né, pela vida, ou melhor, pela família dele, e agradecendo a Deus porque ele procurou até o fim, firme, forte, confiante no Senhor. E hoje ele está na glória com o Senhor. Não precisamos nem mais orar por ele, porque ele está na glória com o Senhor. Vamos orar pela Anelisa, a sua filha, e orar pelo seu neto, que está precisando de oração, o João. Vamos estar orando pelo João, que é o neto do Dimas, que está hospitalizado, precisando também do auxílio do Senhor. E aí, lembrando, foi pedido junto que a sua priminha, a Natália também, que está com problemas sérios de saúde, orar por ela. Nós não esquecemos também do Jefferson. O Jefferson é um pai de família que está com problema no pulmão. Então vamos estar orando por ele, pela família dele. Não esquecemos das pessoas que estão fazendo quimioterapia, o Paulinho, a Danilzinha, não é? E Laurinha, sempre estamos orando pelaquela menina, né, que precisa. E a gente não esquece, peço novamente oração pela sua família, especial o reverendo Antônio, a sua esposa Idalete, a sua filha Keila e toda a família, né? E o neto também que ficou, né? O Davi que ficou. Deus esteja acompanhando a vida dele. Nós temos lá meu colega de escola, de infância, o Tarcísio, em tratamento do câncer, pretende fazer cirurgias, que o senhor esteja assistindo. Nós temos o prefeito de Apiaí, Sérgio, que pretende fazer cirurgia, que o senhor esteja acompanhando a sua vida. Não esquecemos lá do Hospital Angelina Carol, em Curitiba, onde está a dona Jandira, precisando do auxílio da ação de Deus. Essa semana uma pessoa também especial a nós, Júnia, pediu oração por ela e família. Hoje nós partiu para a eternidade, nós estamos orando
Timothy Keller, ou Tim Keller, né, o pastor americano, faleceu, orar pela sua família, hoje ele já está na glória com o Senhor. A minha amiga Vera Grando pediu oração por Naila, a gente vai estar orando pela saúde de Naila, que está lá na Inglaterra. E também não vamos esquecer, há muitas outras pessoas que pedem, eu me recordo agora da minha aluna, né, ex-aluna, o esposo da minha ex-aluna Thalita, né, o Alexandre, que está com problemas emocionais, que o Senhor esteja operando com ele. E a gente também lembra com carinho, nós temos uma família que nos ajuda aqui no trabalho da Escola Dominical Online, que é o Sanderson e a sua esposa Denise. Né? Deus tem abençoado muito a vida deles, nós queremos agradecer pela vida deles e pela vida da sua filha Thalita, né? Que é ou melhor, Thaís, que é farmacêutica, e lá em Sorocaba, que Deus esteja acompanhando e agradecendo pelas bênçãos da família e orando pelo nosso país. É muito importante orar pelo Brasil, pelas lideranças que há no país e para que Deus esteja governando e dirigindo e nos abençoando. Então nós vamos orar nesse instante, pedindo a direção do Senhor. Oremos. Como é bom, ó Pai, nós sermos da família de Deus e estarmos como peregrinos, rumando para Jerusalém Celestial. Assim como os salmos, os judeus iam para Jerusalém terrena, física, ali Sião, cantando, alegres porque faziam parte do povo de Deus, da família de Deus. Nós estamos aqui como família de Deus, como povo de Deus, alegres, porque um dia nós vamos estar contigo em glória. Como é bom saber que um dia vamos morar para sempre. E isso tudo aqui vai passar, é temporário, e estaremos vivendo a vida eterna com o Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela vida daqueles que já estão contigo, né? Do Dimas, da Jane, do Lélio, do seu filho Tiago, pela vida também, ó Pai, do Gabriel, e já estão morando contigo. Nós louvamos por eles e nos alegramos porque em Cristo, assim como Cristo morreu e ressuscitou, eles vão também ressuscitar. E eles já estão na glória contigo. E seja consolando os seus pais, guardando o seu Antônio, a sua esposa Idalete, guardando a mãe Sandra do Gabriel, fortalecendo-a, e guarda também a Keila, Senhor. E todos os outros que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, que nós nos lembramos agora. Esteja, ó Pai, acompanhando o tratamento do Tarcísio, cuidando dele, da sua esposa Hirome, guarda o prefeito Sérgio também, abençoe dando saúde, direção, mostrando onde deve ser feito adequadamente a sua cirurgia. Guarda, Senhor, a Júnia, cuida da sua família, e seja com a família também do Tim Keller, lá nos Estados Unidos, confortando seus corações, Senhor. Guarda, Senhor, também a Annelise, a filha do Dimas, conforta o coração dela pela perda do seu pai, que já está na glória, mas seja com ela, com seu filhinho João, que está precisando do teu auxílio. Assista-o, ó Pai, e opera naquela vidinha. Guarda também a vida de Natália, sua prima, e na sua recuperação. E estejamos também pedindo, Senhor, e gratos por que o Senhor tem feito na vida da Thalita. Em especial, ó Pai, cuida do seu esposo Alexandre, guarda todo o tratamento dele, a sua parte emocional, e esteja recuperando a sua saúde, Senhor. E todos aqueles que pediu as nossas orações, os acompanhe. Lembramos da Naila, pedido pela minha amiga Vera Grando, cuida dela lá na Inglaterra, e seja restaurando, cuidando da sua saúde, do seu tratamento. E seja, ó Pai, também aceitando a nossa gratidão por todos aqueles que têm orado pela Escola Dominical Online, têm nos auxiliado. Em especial, nos lembramos do santo da Denise, as bênçãos que o Senhor tem dado a essa família. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem propósitos. Usa o Senhor como tem feito até agora. Guarda a sua filha também, Thaís, e os abençoe e que eles sempre estejam com esse coração grato. E os recompense por tudo que eles têm feito por nós aqui na Escola Dominical Online. E não esquecemos do nosso país, do Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Nós vemos momentos difíceis, em todos os sentidos, e seja o Pai dando sabedoria às nossas autoridades em nível federal, em nível estadual, municipal. Guarda o nosso país e que o nosso povo possa realmente, como o povo de Israel, ter o temor de Deus, buscar em Deus, viver em Deus. Assim como o Senhor abençoou o povo de Israel naquele período que eles nos serviam, o Senhor possa abençoar a nossa nação. Guarda-nos agora, derrama a tua paz, nos abençoe. E agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe,
Amém. Vamos cantar o hino?